E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Nós paramos no momento em que o Afonso, ele acabou de presenciar uma cena lamentável que era do filho mais velho com a nora envolvidos numa orgia, E aí tem todo um contexto e um quadro explicativo do que envolve essa parte sexual perante o mundo espiritual, Aí o que acontece? Ele se lembra dos netos. Ele falou, poxa vida, será que meus netos, mediante esse quadro desolador que eu vi, como será que eles estão? Então ele, vamos dizer, sai correndo em direção ao quarto dos netos para entrar para ver como é que os netos estavam. Então é a partir desse que nós vamos estar aqui lendo, tá bom? Gostaria de lembrá-los que eu não edito os vídeos, então, gente, erros de leitura, às vezes o celular apaga aqui na hora de ler, então vai estar tudo no vídeo, tá bom? E vamos dar continuidade aí, tá bom? Então, vamos lá. Ainda sem resposta para os fios que sumiam no ar, lembrei-me dos meus netos. Só para vocês lembrarem do contexto. Ele tinha ido até o quarto, voltado para o quarto do filho. O filho e a nora estavam dormindo e aqueles liames que nos ligam durante os nossos sonhos, em que os espíritos se libertam do nosso corpo, estavam atravessando o teto como se estivessem em outro... Como se estivessem, não, que eles estavam em um outro mundo, Então é por isso que ele fala assim, que os fios sumiam no ar. Então lembrei-me dos meus netos. Estariam eles envolvidos na mesma lama por causa de seus levianos pais? Dirigi-me às pressas ao quarto deles e novamente fui barrado à porta. Dessa vez era um espírito trajando túnica branca com um semblante tranquilo, mas austero, e que possuía cabelos agrisalhados e cintilantes. Olhando fixamente para mim, disse: lamento não lhe permitir a entrada. Sei que foi avô dessas crianças quando esteve encarnado. Entretanto, elas estão sob proteção e não podem ter contato com nenhum ser que esteve presente naquele quarto. Mas eu não participei daquilo, ele disse. Sabemos disso. O seu ingresso, no entanto, é vedado por outras ações. Não só porque você carrega consigo os fluidos que colheu naquele ambiente pernicioso, mas principalmente por não ter preparo suficiente para rever seus netos sem prejudicá-los. Como eu poderia afetá-los negativamente? Eles são da minha família e jamais iria feri-los. Não se trata de conscientemente molestá-los. Você poderia, involuntariamente, transmitir-lhes suas apreensões e temores, causando-lhes um mal desnecessário. Espero que compreenda a minha posição, pois se você de fato ama seus netos, deixe-os por hora e volte em outra ocasião. Gente, é tão complicado esse quadro do Afonso, por quê? Além dele ter entrado no quarto, visto aquele ambiente de drogas e de orgia, ele absorveu, lembra que eu falei para vocês que estava um ambiente todo acinzentado, ele absorveu toda aquela aura acinzentada do local do quarto. Além do que, ele ainda não acredita em Deus. Ele sabe que ele morreu, tomou consciência, aos poucos ele está saindo do terra a terra. Mas ainda está no terra a terra e ainda tem consciência do quadro que ele se encontra com o espírito, mas não acredita em Deus. Então, vocês veem como o mundo espiritual é complicado. Por isso que nas sessões de desobsessão, nós recebemos tantas entidades que desencarnaram. Aí nós temos que
eles levam lá para o centro espírita para a gente esclarecer que eles não podem ficar na casa deles. Por mais que ele ame, por mais que os espíritos amem as suas famílias, como aqui o guardião do quarto dos netos falou, por mais que você ame, você vai acabar causando-lhe um mal desnecessário, entendeu? A faixa vibratória do espírito não é boa. Não é boa para com crianças. Não é boa para esse ambiente salutar que são dos netos. Então, quando lá no centro espírita nós aconselhamos, olha, você não pode continuar na sua casa. Mesmo porque, em eventuais brigas que ocorram dentro da casa, estou dizendo quando há obsessores, né? Mesmo quando há brigas, por mais que você ame a família, você vai tomar parte. Você vai acabar dizendo, não, meu filho está certo, minha filha está errada. Ou, minha filha está certa, meu filho está errado. Né? Então você acaba tomando partido. Desculpa, você não. O espírito, o obsessor, acaba tomando partido. E ele acaba influenciando nas decisões. E não pode. Não pode, entendeu? Mesmo porque, enquanto ele está no terra a terra, ele ele desafia as leis naturais de Deus, que é o progresso contínuo do espírito. Então ele não pode ficar onde está. É igualzinho, gente, esse quadro do avô que queria ver os netos. O quadro que ele se encontra ainda de perturbação, pode falar o que for, é ainda um quadro de perturbação. E eles não deixam entrar para ver os netos enquanto ele não elevar a vibração dele, não se elevar moral espiritualmente. Contrariado, cansava-me de ser barrado em vários lugares como se fosse uma praga qualquer. Que espécie de espírito era eu para ter o acesso negado aos bons e maus lugares? O único conforto que tive foi em saber que meus netos estavam protegidos daquele agrupamento de criaturas assombrosas. Antes de sair, voltei-me para o espírito luminoso e perguntei: poderia fazer-lhe uma pergunta? Sem dúvida. Porque existem fios ligados aos corpos de meu filho e de minha nora. A que lugar eles são levados? Não consegui ver aonde estavam. Infelizmente, as criaturas inteligentes que obsediam os encarnados invigilantes têm os seus esconderijos muito bem guardados. E espíritos como você, inexperientes e ignorantes, não conseguiriam de fato encontrá-los. Logo, os fios, que são os laços fluídicos que ligam Marco Aurélio e Cíntia aos seus corpos, parecem sumir em pleno ar. Ambos, na realidade, estão localizados em um plano que você certamente não iria gostar de conhecer. Gente, aí nesse caso, provavelmente eles deviam estar, como eles fazem parte de orgias, durante o sono, eles vão também participar de outras orgias em outros lugares do mundo, né? Semelhantes procuram semelhantes. E, infelizmente, é um quadro terrível, mas é a realidade. Aí Afonso pergunta: e quanto tempo os obsessores ficarão jungidos aos dois? Somente eles podem saber a resposta. Enquanto perdurarem nessas atitudes, continuarão escravos dessas criaturas e serão por elas dominados. Se perpetuarem suas condutas, fatalmente desencarnarão nas mãos dessas entidades inferiores. Arrepender-se-ão, por certo, mas será tarde para evitar um mal maior. O que ele quer dizer? Se eles dependem única e exclusivamente do Marco Aurélio e da Cíntia. Se desligar desse quadro pecaminoso, pecado, odeio essa palavra, pecado é muito pesado, desse quadro aí de orgias, né? Então, enquanto eles mesmos não tomarem suas decisões de se livrarem disso, eles vão continuar a ser obsediados e os obsessores vão fazer deles gato e sapato, entendeu? Pior, se continuarem, eles fatalmente desencarnarão nas mãos dessas entidades. Quer dizer,
A hora de desencarnar, esses obsessores vão puxar eles para o mundo deles. Eles vão ficar numa perturbação terrível, terrível, horrível. E, aliás, esse ambiente, gente, leva muito facilmente a doenças, sejam doenças venéreas, sífilis, enfim, né? uma enormidade de doenças. Quando não, até mesmo uma overdose por droga, né? Continuando. Quando ia introduzir uma indagação a respeito da minha situação, aproveitando o esclarecimento que aquele espírito parecia ter, não mais o vi. Subitamente ele deixou o ambiente sem qualquer rastro. Atrás de mim o barulho de uma porta soou forte. Meu filho estava acordado e saía do quarto rumo à sala para tomar seu café da manhã. Meus netos, pelo barulho do aposento, também encontravam-se despertos e talvez estivessem em preparo para ir à escola. A casa achava-se movimentada e havia circulação de todos os cômodos. Não via então nenhuma entidade rodando o apartamento. Deduzi que elas preferiam o aconchego da noite e a chamativa dos maus hábitos dessas horas para aproximar-se. Durante o dia, sob estado de vigilância, ficavam ausentes, inclusive aquele anjo que tinha por fim proteger meus netos dos demais seres. Não tive vontade de sair da casa nesta data. Fiquei todo o tempo cabisbaixo e entristecido com o que acompanhara na noite anterior. Estava decidido a ali permanecer até encontrar algumas respostas àquele estado obsessivo que envolvia meu filho e ao qual fizera referência o ser iluminado. Apesar de atemorizado, o coração gritou mais forte e encorajei-me a enfrentar as criaturas que surgissem à minha frente em nome de proteger meus familiares. A noite veio logo e Marco Aurélio retornou para casa por volta das 20 horas. Chegou acompanhado de sua secretária Paula. Trancaram-se na biblioteca e lá não saíram nem mesmo para jantar com as crianças. Cíntia, estranhamente, não voltara ainda. Curioso, fui até eles para verificar o que havia e, surpreso, constatei que mantinham relação sexual no tapete persa sob o austero ambiente proporcionado pelas estantes de livros em madeira rústica em cor natural. Espessa névoa cinzenta volteava-os e do teto jorravam gotículas de um líquido escuro e pegajoso, parecendo óleo queimado, com aparência suja e repugnante. Nunca tinha visto algum lugar tão alterado. Enquanto os vivos mantinham-se em desatino, o ambiente acompanhava a metamorfose. Era como se nada passasse despercebido às vibrações da casa. Gente, vocês veem como o ambiente fica fechado? Aquilo que nós não vemos, tudo que vem do erro, do vício, da promiscuidade, de qualquer vício, né? Torna o ambiente em que estão totalmente pesaroso. Olha isso. Olha a descrição que ele dá. Do teto jorravam gotículas de um líquido escuro e pegajoso, parecendo óleo queimado com aparência suja e repugnante. Gente, assim, é até difícil de nós como espíritas acreditarmos, mas é o que ocorre. São fluidos, né, magnéticos totalmente inferiores, que vão tomando conta do ambiente da casa. Espedaçava meu coração ver meu filho primogênito em tão degradante situação, envolto em adultério, sexo livre e um casamento de aparência. Entretanto, minha nora não era diferente, pois na noite anterior participara de uma orgia, inclusive utilizando entorpecentes. E devia saber que o marido costumava trabalhar com a secretária em sua própria biblioteca. Tinha conhecimento e, obviamente, assentia. O lar era um antro de corrupção do espírito e perdição dos menores valores morais. Choquei-me profundamente com as cenas que era obrigado a acompanhar, apesar de nunca ter sido um santo antes de morrer. Então, aqui, ele está tomando consciência de que ele tem, sim, culpa desse quadro que está se manifestando com o filho e com a nora.
Saí da biblioteca e fui para o quarto dos meus netos. Sem mesmo entrar, notei que os meninos brincavam sossegados, protegidos por uma tênue, mas eficaz luz dourada. Ali busquei abrigo e fiquei encostado na parede, do lado de fora. Parecia-me que o resto da casa estava comprometido com a volúpia e a imoralidade. Por volta das 23 horas, Paula foi embora e os dois ainda se despediram demoradamente no hall dos elevadores. A essa altura, Cíntia já havia chegado e tamanho era o atrevimento de ambos que só me confirmava a suspeita de que minha nora tinha noção do que se passava e com isso concordava. Quando eles foram dormir, coloquei-me ao lado da cama como um fiel cão de guarda. Dali não saí, até que notei um espectro translúcido deixar o corpo do meu filho. Era o próprio que se desligava quando entrou em sono profundo. No entanto, a diferença entre seu corpo espiritual e o de Pedro, meu caçula, era imensa. A densidade era desigual e o de Marco Aurélio representava-me estar enfermo e mal cheiroso. Talvez fossem as chagas de sua própria insanidade. Cíntia partiu também. Os dois não ficaram juntos e cada qual se encaminhou para um lado. Naquela noite, acompanhei minha nora, quem sabe para considerá-la mais ajustada que meu filho. Então vocês veem que a faixa vibratória que nós trabalhamos o nosso corpo de carne, com o nosso corpo de carne, a faixa vibratória que nós trabalhamos no nosso dia a dia, influencia diretamente até quando a gente sai como espírito do corpo. Você viu que ele falou aqui, né? A densidade era desigual do Marco Aurélio, que parecia estar enfermo, doente e mal cheiroso. Até o odor do espírito. Gente, isso acontece. Você sente sim o odor. Quem acompanhou os primeiros vídeos, você viu que o Afonso acompanhou o corpo dele entrar em estado de putrefação e sentiu o odor mal cheiroso do corpo que estava em putrefação. Assim mesmo é o mundo espiritual. Ele também, devido à baixa vibração do filho, o corpo do filho cheirava mal. É isso mesmo, é a vida de encarnado que se torna... A vida do encarnado, gente, vocês têm que entender que o mundo espiritual é uma réplica mais perfeita do mundo material que nós temos. Nós aqui, o nosso planeta, é uma cópia mal feita do mundo espiritual, das colônias espirituais. Entendeu? Então, tudo que ocorre aqui, ocorre lá. Perturbação aqui, perturbação lá. Mau cheiro aqui, mau cheiro lá. É igualzinho, tá? Só que a intensidade do mundo espiritual é bem maior. Entendeu? Então ele sai para seguir a Cíntia, a nora. Vagava sem rumo pela casa e não sabia para onde dirigir-se até que vislumbrou a luz brilhante que volteava à porta do quarto de meus netos. Tentou ingressar no cômodo e foi violentamente impedida por um golpe do ar, segundo me pareceu. A lufada queria dizer-lhe para manter-se distante. Tonta e abalada, ela investiu outra vez contra a entrada e novamente foi rechaçada. Não conseguia ver os meninos, seus filhos, durante a noite. Parecia ser uma criatura perniciosa a eles. De fato, em meu pensamento, ela não passava de uma leviana e deveria carregar consigo fortes vibrações negativas. Dei razão a quem quer que estivesse de guarda naquele recinto, ao vedar-lhe o ingresso, afinal tratava-se de dois inocentes. Então, o mundo espiritual protege os inocentes dos espíritos levianos, desses espíritos pesarosos. Você vê, mesmo com todo, apesar da Cíntia praticar orgias, etc., é evidente que ela ama os filhos. Mas nem o amor da mãe fez com que ela conseguisse entrar como espírito no quarto dos filhos, dos próprios filhos. Olha isso, gente. Como o mundo espiritual cobra de nós. Confusa, Cíntia desistiu de voltar para o quarto.
Ficou ao lado de seu próprio invólucro carnal, observando-o como se fosse algo inédito. De súbito, começou a concentrar-se nele. Surgiu então, praticamente do nada, um homem desconhecido que manteve relação sexual com o corpo dormente. Aproximei-me para verificar de onde viera aquele estranho, mas percebi que ele em verdade inexistia. Era apenas fruto do pensamento concentrado de minha nora, que num canto do cômodo vibrava incessantemente e produzia fluidos densos e opacos que deram origem a essa figura. O que mais me faltava aprender? Olha, então vocês vejam bem, é uma outra complicação aí. Ele ficou no quarto junto com o filho. O espírito do filho saiu e ele não conseguiu acompanhar. Ele resolveu acompanhar o espírito da nora. A nora tentou entrar no quarto dos filhos, não conseguiu por causa da baixa vibração. Voltou e ficou olhando para o próprio corpo, ao lado do próprio corpo. O espírito estava separado do próprio corpo. De repente, surgiu um homem e começou a ter relações sexuais com o corpo dela. Aí ele fala aqui que ele percebeu que não era nenhuma entidade, nenhum espírito, mas sim algo criado pelo pensamento da nora. Sim, os espíritos criam esse tipo de coisa. É uma outra discussão que nós teremos no próximo vídeo. Os espíritos, gente, criam quadros, criam acontecimentos daquilo que eles desejam. Como ela participa de orgias, etc. tal, naquela hora ela estava querendo ter uma relação sexual. E criou ela se criou um quadro em que estava tendo a relação sexual. Mas é um quadro criado por ela. Quem estava tendo essa relação sexual não era nenhuma entidade, mas sim uma criação magnética do espírito dela. Então vocês veem como é complicado. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, tá bom? Até lá, lembrando vocês que estamos na página 96 do livro, tá bom? Um abraço e até a próxima.